Como impermeabilizar sapatos. Impermeabilizando sapatos com cera. Pegue um pedaço de cera de abelha ou uma vela incolor. Esse método não tem como dar errado se você usar um pouco de cera natural, que pode ser encontrada na maioria das lojas de materiais de construção, onde é vendida como lubrificante. Caso não a encontre, use uma vela incolor e sem aroma para alcançar o mesmo resultado. Independentemente do tipo de cera que escolher, nunca use uma com pigmentos, pois pode acabar manchando o sapato. Se o par que deseja impermeabilizar foi muito caro ou insubstituível, não arrisque e use os produtos adequados. Limpe o sapato com um pano úmido ou, se estiver muito sujo, lave-o, para garantir que a cera tenha uma boa aderência. É importante que o calçado esteja limpo. Uma passada de pano rápida dará conta da sujeira mais leve. Mas, caso se trate de um sapato mais velhinho, talvez seja necessário lavá-lo e secá-lo antes de começar a impermeabilização. Impermeabilizar o sapato sem limpá-lo primeiro fará com que a sujeira fique presa nele. E limpá-lo depois desse processo pode dar um pouco de trabalho. Antes de começar, veja se o sapato está completamente seco. Se o tempo não está muito bom, é importante lavá-lo com bastante antecedência, para que tenha tempo de secar bem. Teste a cera em uma pequena parte do sapato. Antes de sair passando cera em tudo, passe um pouquinho em uma parte mais escondida do sapato, como o calcanhar ou a lateral, mais próximo à sola, e veja como fica, para garantir que não manchara. Lembre-se que a maior parte do contraste visto na hora da aplicação sumirá uma vez que a cera derreta. A cera off-white ou incolor é a que fica menos aparente, misturando-se melhor ao material e às cores. Se estiver usando uma cera pigmentada, veja se o tom dela combina com o do sapato. Passe cera em todo o exterior do sapato. Esfregue-a com força para formar uma camada bem grossa em toda a área que deseja impermeabilizar. Não economize, mesmo fazendo como se fosse uma criança pintando com giz. Passe ainda mais na região do bico, calcanhar, laterais e cadarços, onde a possibilidade de contato com a água é ainda maior. Quando terminar, dê uma boa olhada em todo o sapato, para ver se não deixou passar nada. O acúmulo de cera deixará o sapato um pouco opaco, mas não precisa se preocupar, pois esse efeito desaparece quando ela derrete. Ligue o secador em temperatura alta antes de usá-lo para derreter a cera. Deixe-o aquecer um pouco, para que esteja na temperatura mais alta possível. Assim, a cera derrete completamente, e de maneira mais rápida. Segure a saída de ar perto do sapato, para que o calor fique mais concentrado. Passe o secador em todo o sapato. Cubra toda a superfície, passando-o bem lentamente. Você verá a cera derretendo quase que imediatamente e, quando terminar um pé, passe para o outro. Deve levar cerca de meio minuto até que o secador esquente o suficiente para derreter a cera. Faça um sapato de cada vez. Assim você tem uma referência para saber quando a cera já assentou. Esquente a cera até que ela desapareça. Ao derreter, ela vai se incorporando ao tecido, selando todas as porosidades e criando uma barreira contra a umidade. Depois, ela endurecerá,
criando uma camada transparente, que não deve alterar em nada a aparência do sapato. Antes de desligar o secador, dê uma boa olhada no sapato para garantir que não deixou passar nada. A cera é um impermeabilizante natural e não penetrante, mesmo nos materiais mais porosos. Por esse motivo, não é prejudicial ao tecido do sapato. Teste a impermeabilização. Agora, só falta ver se sua experiência deu certo. Para isso, jogue um copo d'água no bico do sapato e, se ela se acumular e escorrer para fora, parabéns! Você não precisa mais andar se escondendo da chuva. Se o sapato absorver a água, quer dizer que é preciso aplicar uma segunda camada de cera. Mas, não se esqueça de deixá-lo secar primeiro. Claro que você não poderá sair nadando com o sapato, mas ele dará conta de uma chuvinha, sem problemas, protegendo o sapato com spray impermeabilizante. Escolha um sapato de tecido que queira impermeabilizar. Embora seja possível impermeabilizar quase qualquer tipo de sapato, os resultados são melhores com os mais absorventes, enquanto a cera forma uma boa barreira protetora nas fibras de tecidos. Em outros materiais, como os sintéticos ou o couro, ela não funciona tão bem. Tecidos como a lona, cânhamo, camurça e outros materiais texturizados são os candidatos perfeitos para a impermeabilização. Compre um bom spray impermeabilizante. Existem muitas marcas e tipos diferentes, mas todos eles funcionam mais ou menos da mesma forma. O mais importante é procurar por um que tenha na composição silicone ou polímeros acrílicos, que ajudam a repelir a água, além de evitar o mofo, bolor e outros tipos de problemas relacionados à umidade. Você pode encontrá-los na maioria das lojas de calçados, e naquelas especializadas em roupas e equipamentos para esportes ao ar livre. Borrife toda a parte superior do sapato. Segure o spray a cerca de 15 ou 20 centímetros de distância dele. E aplique uma camada leve e uniforme do produto. Lembre-se de cobrir todas as partes por onde a umidade pode penetrar, como a costura que une o tecido à sola do sapato. Evite exagerar na aplicação, dando apenas uma leve borrifada. Se puder, pendure o sapato. Assim, fica mais fácil aplicar o produto, sem acertar sua própria mão. Para diminuir a exposição a substâncias tóxicas, faça isso em uma área bem ventilada. O ideal é fazer a aplicação em um local aberto. Mas, caso não tenha essa opção, deixe um ventilador ligado no cômodo. Pode ser necessário aplicar 2 ou mais camadas em materiais mais irregulares, como a camurça e o nobuque. Para impermeabilizar a luz, remova o excesso de produto usando um pano de microfibra ou uma toalha de rosto. Passe-o delicadamente por todo o sapato, sem aplicar muita pressão. Basta dar apenas algumas batidinhas. Evite usar toalhas de papel. Elas podem acabar soltando fibras que grudaram no spray, ficando presas no sapato. Remova todo o spray que puder do solado e de enfeites como zíperes, ilhoses e detalhes em borracha. Deixe o sapato secar de um dia para o outro. A maioria dos sprays leva de 20 a 30 minutos para estar seco ao toque. Mas, para garantir um bom resultado, o ideal é esperar de 24 a 48 horas para colocá-lo à prova.
Se quiser aplicar mais de uma camada, espere um tempo entre cada uma delas. Não tente acelerar o processo usando fontes externas de calor, como um secador, por exemplo. Elas podem interferir no processo químico de aderência do produto com o sapato, além de causar o risco de estragá-lo, ou até causar um incêndio. Reaplique o spray depois de alguns usos. Geralmente, esse produto não é tão resistente quanto a cera. Então talvez seja necessário retocar a aplicação depois de alguns usos para manter os pés sãos e secos durante o inverno, ou nas épocas mais chuvosas do verão. O ideal é reaplicá-lo a cada 7 ou 8 usos. Quando o clima estiver mais seco, diminua a frequência. O intervalo entre as impermeabilizações dependerá da frequência de uso do sapato. Se estiver pensando em fazer uma trilha em um clima adverso, o ideal é aplicar umas 2 ou 3 camadas de spray nos sapatos, mantendo a impermeabilização. Laceie o sapato. Tanto o spray quanto a cera endurecem bastante o material e, ao terminar a impermeabilização, o certo é colocá-lo e andar um pouquinho por aí para que laceie. Depois de uns 3 ou 4 usos, você nem perceberá a diferença. Para amaciar as partes mais duras, flexione os pés em todas as direções possíveis. Reaplique os produtos sempre que necessário. Nas épocas mais chuvosas, dê toda a atenção possível a seus queridos sapatinhos. Em condições normais, não será preciso repetir a impermeabilização com tanta frequência, bastando repeti-la em um intervalo de meses. É claro que o uso também influencia, e esse fator deve ser levado em consideração. Se vive numa região mais quente, você também precisará tomar mais cuidado com seus sapatos. A exposição contínua ao calor pode acabar derretendo o impermeabilizante, fazendo com que a proteção dure menos. Não se esqueça de impermeabilizar os sapatos sempre que lava a luz, ou terá uma surpresa bem desagradável ao sair na chuva. Depois de impermeabiliza a luz, lave os sapatos quando quiser. Se, por algum motivo, quiser desfazer a impermeabilização, basta esfrega-los com uma solução de água quente com sabão ou detergente neutro. O calor ajudará a derreter o spray ou a cera, enquanto os ativos do sabão removeram toda a oleosidade. Depois, deixe o sapato secar, e estarão como novos. Depois de lavar o sapato, enxague-o com água corrente até que ela saia limpa. Se não fizer isso, os traços de impermeabilizante e sabão que ficarem solidificaram, formando manchas no tecido.